Jesus. Amém? Irmãos, para a glória de Deus, Deus me deu uma palavra que está no livro de Juízes, capítulo de número 13. Presbítero Márcio, eles estão te convidando para sentar aqui com eles, em nome de Jesus. Juízes capítulo 13, abra comigo Juízes 13. Eu ouvi o pastor Luiz Hermínio dizer que quando a gente vai ler, muitas pessoas têm o costume de ficar de pé por causa de temor à palavra. Ele disse: o maior temor pela palavra não é ler em pé, é obedecer o que está escrito. Então, se você tem um costume aqui na igreja de ler em pé ou permanecer sentado, nós vamos respeitar o costume da igreja. Se vocês ficam de pé no momento da leitura, se coloquem de pé. Mas se vocês preferem sentado, permaneçam sentados. Eu vou ficar de pé junto com os obreiros do altar, porque na verdade é o seguinte: quando você vai ler a Bíblia na sua casa, você lê de pé ou sentado? Às vezes até deitado, né? E às vezes dorme em cima dela, né? Então na igreja não é diferente, você só não pode deitar. Mas se você quer ficar de pé ou sentado, fique na liberdade. Juízes capítulo 13, versículo 1 ao versículo 7. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Diga assim: Espírito Santo, em nome de Jesus, o meu coração está aberto para ouvir a tua palavra. Tira de mim agora tudo que me impede de prestar atenção nesta palavra. E em nome de Jesus, fale comigo de uma maneira que eu entenda e saia deste culto obedecendo a tua vontade. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode se assentar quem ficou de pé, e nós iremos aqui ministrar uma palavra de Deus. Queridos, na verdade nós estamos mediante um fato ocorrido, que todos nós somos sabedores e conhecedores daquilo que está na Bíblia. E nós sabemos que na época dos juízes, sempre o povo fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e Deus, de uma maneira ou de outra, os entregava na mão de um inimigo mais poderoso e mais forte, porque nós entendemos e sabemos que quando nós entregamos uma legalidade para o inimigo, ele tem liberdade para agir na nossa vida como ele quer. Então, nesse tempo aqui, relatado em Juízes capítulo 13, a Bíblia diz que os filhos de Israel haviam feito aquilo que era mal aos olhos de Deus. A Bíblia diz em Salmos que tudo está nu e visível diante dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que luz e trevas para ele é a mesma coisa. Não importa para Deus se está à noite ou de dia, ele está vendo tudo o que ocorre na terra, debaixo da terra, nos céus. E a Bíblia diz que ele se inclina para ver o que está nos céus. A Bíblia diz no Salmo 139 que ele nos conhece, desde que quando nós levantamos, deitamos, assentamos, dormimos, acordamos e assim por diante. Deus sabe exatamente o que nós fizemos hoje, o que pensamos hoje e o que nós iremos fazer amanhã e depois de amanhã e na eternidade. Então não adianta esconder daquele que não tem como esconder. Não adianta levar diante de Deus uma vida camuflada, porque na verdade
somos enganadores de nós mesmos quando nós pensamos que Deus não está vendo as nossas mazelas. E eu entendo dentro da Bíblia Sagrada que existem duas maneiras de Satanás agir na nossa vida. Primeiramente, se Deus deixar. E segundo, se nós permitirmos que ele faça. E isso aconteceu na vida do patriarca Jó. A Bíblia diz que um dia os filhos de Deus tiveram uma reunião com Deus. E junto com eles foi ter também Satanás. E Deus então começa a testemunhar a favor da vida de um homem, dizendo a seguinte maneira: de onde você vem? E Satanás responde claramente: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus então faz para ele uma pergunta: você observou ou você conhece o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Eu encontro um Deus onipotente, presente e ciente, testemunhando a respeito de um homem mortal, um ser humano. E Satanás automaticamente, cheio de seus argumentos, ele diz: mas também tudo que ele tem você abençoou, toca nele e você verá se ele não blasfema na sua face. Até então eu entendo que naquele momento Satanás precisava de uma permissão para tocar na vida de Jó, porque se Deus não permitisse, ele não poderia tocar. Então existem duas maneiras para que o inimigo age na nossa vida: se Deus permitir e se nós pecarmos, porque nós sabemos que Paulo diz em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós encontramos aqui então, Juízes capítulo de número 13, que a Bíblia diz que os filhos de Israel não eram os filhos de Satanás, não eram os filhos de Belial, não eram os filhos da impiedade, não eram os filhos do pecado, mas os filhos de Israel. E eu posso traduzir isso para os filhos de Deus. Isso aqui nós estamos entendendo que os filhos de Deus tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então nós entendemos que um povo eleito, escolhido, santo, havia feito aquilo que era mal aos olhos de Deus. E eu sei muito bem que nós sabemos contrariar as pessoas e sabemos também agradar as pessoas. Nós sabemos agradar a Deus e sabemos também desagradar a Deus. E isto está condicionado à escolha. Nós somos frutos das nossas escolhas. Quem está entendendo isso, diga amém. O povo de Deus então havia feito aquilo que era mal. O povo de Deus escolheu fazer aquilo que era mal. Alguns conscientes e outros motivados pela persuasão daqueles conscientes. E a Bíblia diz que quando o povo faz aquilo que era mal aos olhos do Senhor, automaticamente o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Nesse tempo, nesse período, filisteus sempre foi ou sempre foram os inimigos fortes que Deus usava contra a sua própria nação, porque nós acreditamos que todo domínio está nas mãos de Deus. Ele usa quem quer, do jeito que quer, da maneira que quer, para alcançar todos. Deus usa os céus, Deus usa a terra, e se Ele quiser, Ele usa até o próprio Satanás. Pastor, o senhor não está pregando heresia? Não, não estou. Por quê? Na verdade, Satanás é um anjo desviado a favor do reino de Deus. Ele só pode fazer alguma coisa se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele pode tentar, mas ele não vai conseguir, porque o controle, o domínio, o louvor, a honra e a glória está nas mãos do Senhor. Então nós entendemos aqui que Deus pega a nação de Israel e entrega na mão do inimigo. O inimigo então estava agora livre, leve e solto para fazer, exercer, executar o que eles queriam sobre aquele povo, que era um povo desobediente. O que você faz com seu filho quando ele te desobedece? Você dá para ele um celular? Você dá para o seu filho um presente, um iPhone 6 Plus ou um S? Você dá para ele um passeio na Disney, ou você leva ele para Caldas Novas quando o seu filho desobedece? Não, automaticamente você dá a ele uma correção. E a correção não significa outra coisa a não ser amor. Deus só corrige aquele que ama. Deus queria corrigir a nação de Israel para que eles entendessem e voltassem àquele que pode todas as coisas. Então, já que não queria ir para o bem, eu entrego na mão dos filisteus, e os filisteus fazem para mim aquilo que eles devem fazer. A Bíblia diz que por 40 anos Israel permaneceu cativo. 40 anos Israel permaneceu sobre o domínio.
E você sabe que 40 é um número que fala de deserto. O deserto era longo, era 40 anos de sofrimento, era 40 anos de opressão, era 40 anos fugindo de uma realidade, era 40 anos, quem sabe plantando, mas sem a graça de colher, era 40 anos sem alegria, era 40 anos de jugo, era 40 anos de sofrimento, era 40 anos de seca, era 40 anos de tristeza, era 40 anos de morte, era 40 anos por causa de uma desobediência. Deus sempre tem um recurso. Fala com o irmão que está do seu lado. Deus sempre tem um recurso para a sua vida. Em momento algum Deus queria que o povo dele permanecesse naquela situação. Eu vou lhes dizer, trazendo isso para a nossa vida, tem momentos que nós estamos sofrendo por escolhas erradas. Tem momento que as coisas não estão acontecendo na nossa vida devido à nossa vida desobediente diante do Senhor. Eu não preciso ir para o Monte Sinai fazer uma campanha, e muito menos levar tudo que eu tenho e dar de oferta no altar, para que Deus me abençoe. Eu não preciso sacrificar o meu corpo como sacrificaram os profetas de Baal no Monte Carmelo, quando Elias estava em desafio com eles. A Bíblia diz que se eu atentamente ouvir a voz do Senhor e obedecer ao Senhor, eu comerei e nós comeremos o melhor dessa terra. Deuteronômio capítulo 28 diz que se nós ouvirmos e obedecermos, bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Deus não quer que nós venhamos entrar por um deserto, mas infelizmente a nossa escolha, a nossa conduta, a nossa vida, o nosso eu, o nosso egocentrismo, egolatrismo, a nossa autossuficiência tem nos feito pensar que nós podemos caminhar, chegar em algum lugar sozinho, andar sem Ele. Mas João no capítulo 15, a Bíblia diz, Jesus fala assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis ao meu Pai tudo o que quiserdes e vos será feito, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos nada, mas com Jesus nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se você entrou aqui com Cristo, fique tranquilo. Se você está com Ele, fique tranquilo. No momento da prova, Ele está contigo. No momento do vale, Ele está contigo. No momento do deserto, Ele vai contigo em forma de coluna, em forma de fogo, e na cova dos leões Ele vai também, e na fornalha de fogo Ele vai contigo. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. E esta noite é noite de reflexão, é noite de arrependimento, é noite de exame. Como está a tua conduta? Com Ele ou sem Ele? Obedecendo ou desobedecendo? Hoje é o dia que você decide sair no deserto ou entrar nele de vez. O povo estava sofrendo 40 anos naquela situação. Deus tem o recurso. A Bíblia diz que havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher sendo, diga comigo, estéril. Diga mais forte, estéril. Só os vivos diga estéril. Só quem morreu para o mundo diga estéril. Diga assim comigo, ela não tinha filhos. Deus nunca vai usar a lógica para te abençoar. Quem gosta de lógica é pessoa natural. Deus vai usar as coisas loucas deste mundo para te abençoar. Não espere uma coisa lógica, mas entre dentro de um sobrenatural. Então Deus, tendo o recurso, os meios, a maneira, o anjo do Senhor apareceu a esta mulher que não podia engravidar.
O anjo do Senhor apareceu para essa mulher que não tinha jeito, não tinha possibilidade, não tinha hipótese, não tinha recurso, não tinha médico, não tinha ninguém que podia fazer o milagre na vida desta mulher. E o povo estava sofrendo 40 anos. O anjo do Senhor aparece para essa mulher. E a Bíblia diz que aquele anjo começa então a dialogar. Eis que agora és estéril. Ele começa então contando a vida dela, o relato dela, o relatório dela. Ele fala: eis que és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Era tempo de crise. Estava vivendo uma crise. Ter um filho no tempo de crise, engravidar num tempo de zika, engravidar num tempo de Aedes aegypti, engravidar num tempo onde a microcefalia está dominando. Querido, eu entendo que Deus tem os meios, as maneiras, e Ele faz os milagres do jeito que Ele quer. Se você está vivendo uma vida natural, saia do natural e entre no sobrenatural, para que você possa começar a experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então o anjo disse: olha, você nunca concebeu, porém conceberás e terás um filho. Isso aqui é uma promessa de Deus. Quantos de nós temos uma promessa de Deus? Levanta a mão. O que impede a promessa de cumprir? A minha maneira de viver. Não é que Deus fale e não cumpre. O que impede uma promessa de acontecer é a minha maneira de viver. É a minha conduta, o meu caráter, a minha caminhada, a minha postura, a minha obediência, a minha vivência com Deus. O que impede a promessa de vir não é o diabo, porque nós já falamos aqui que ele só age se Deus deixar. E se ele não deixa, se Deus não deixa, ele não pode fazer nada. O que ele fez no tribunal de Jó? Nada, a não ser responder aquilo que Deus perguntou para ele. Observou meu servo Jó? Sim. Ele não pôde fazer mais nada. Toca nele desse jeito, ele tocou de outro. Não, do jeito que Deus falou, ele fez. Ele não pode dar um passo fora daquilo que Deus permita. Então, se você tem uma promessa de Deus, a promessa de Deus pode se cumprir, de acordo com aquilo que nós estivermos em obediência. Então o anjo chega para esta mulher e fala: você vai conceber, vai ter um filho, porquanto guarda-te de beber vinho. Não beba vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Você não vai tomar vinho, não vai beber bebida forte e não vai comer coisa imunda. O que é isso aqui? Isso aqui chama-se santificação. Fala com o irmão que está do seu lado aí: você é santo. Fala: você é separado por Deus. Vira para ele e fala: você é separado por Deus. Fala assim: você não pode misturar com o mundo. Fala com ele: você é luz e sal da terra. Você é escolhido de Deus. O que essa pessoa disse? Disse glória, disse aleluia, aplaudiu Jesus, aplaudiu Jesus. Faça isso, dê glória, dê glória, dê glória. Deus te chamou, te capacitou, te escolheu, te santificou, te designou. Isto aqui o anjo estava dizendo: olha, eu vou lhe dar o menino, porém não beba vinho, não toma bebida forte e não coma coisa imunda. Quer ser abençoado? Santifica a sua vida. O que o Senhor falou com Josué num determinado dia? Santifica hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Não adianta eu querer vir para a igreja da glória, não adianta eu querer carregar uma Bíblia debaixo do braço da minha casa, mas a minha conduta ser diferente. Então o anjo chega para Josué e fala: santifica hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha, vai realizar, vai fazer. Queridos, se nós entendemos o poder da santificação, se nós entendemos o poder de consagrar a nossa vida, eu vou lhe dizer uma coisa sem medo de errar: todos os dias Deus faz milagre a nosso favor. Se nós santificarmos em amor, em temor, em respeito, todos os dias Deus pode fazer jorrar água da rocha. Todos os dias Deus está fechando a boca dos leões. Todos os dias Deus pode fazer o maná cair do céu. O que está para acontecer, isso é a nossa maneira de viver. Renúncia.
A mulher de Manoá teria o que ela queria se ela renunciasse. Você só vai ter o que você quer se você renunciar àquilo que o seu Deus quer. Isso é graça de Deus. Teve um homem muito rico, mega milionário, muito fiel no dízimo dele, ao ponto não é o dono da Colgate, que ele devolvia já 90% para Deus e ficava com 10%. Prosperou abundantemente, sem noção dos números. E um dia ele virou para Deus e falou: Senhor, não me dê mais nada, eu não preciso de mais, porque os meus filhos já têm, os meus netos vão viver, os bisnetos, os tataranetos e assim por diante, com o que eu tenho. Sabe o que Deus respondeu para ele? Então para de ser fiel a mim, porque enquanto você for fiel a mim, eu vou cumprir com a minha palavra. Enquanto você permanecer fiel, Deus permanecerá cumprindo aquilo que está escrito na palavra dele. Seja fiel, porque ele permanece fiel. Então esta mulher recebe esta notícia, recebe uma dieta logo de cara, e o anjo diz a ela: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Como que é isso? Um sofrimento terrível. Aparece o anjo: você vai ter um filho, o menino vai ser nazireu. Ela já sabia o sexo da criança, não tinha ultrassom naquele tempo, não tinha essas regalias que tem hoje, tinha que esperar 9 meses para saber o que era e o que não era. E de repente ela escuta assim: vai ser um menino, e esse menino vai ser nazireu, que significa santo, separado. Esse menino vai ser exclusivamente para Deus. Sobre a cabeça dele não vai passar navalha, e é através desse menino que eu vou livrar Israel da mão dos filisteus. O povo estava sofrendo, tinha que passar 9 meses, o menino nascer, o menino crescer, para o menino livrar Israel. Olha que agonia que era isso. Olha o cuidado que esta mulher tinha que ter para andar com essa criança. Olha o cuidado balanceado numa dieta, uma alimentação dela, para andar com essa criança, porque o recurso para a nação estava onde? Dentro dela. Deixa eu te contar uma coisa, olha para mim. O recurso para a nação não está tirando a Dilma ou colocar o Lula. O recurso para a nação está dentro de você, que chama Espírito Santo de Deus. Ele está aí, e se você se posicionar, a nossa nação será santa. Patrocínio será santo. Minas Gerais será santo. Aonde está o recurso? Dentro de nós. Porém, santifica. Santifica. O recurso está dentro de nós. Diga: o Espírito Santo está dentro de mim. Ele é o recurso. Aquela mulher então começou a andar com a criança dentro dela. É crise, mas ali estava o milagre. O milagre nasceu na crise. Deus só espera uma atitude minha, sua, para fazer um milagre no meio da crise. Sabe por que a crise cresceu? Porque ela foi propagada. Todo mundo fala de crise. Se você começar a propagar Jesus, vai crescer a igreja. A crise só cresceu porque ela fez propaganda. Aí o pastor fala que, cadê os visitantes? Ninguém. Começa a falar de Jesus. Começa a levar uma vida contagiante de Jesus. Vai chegar um momento que você nem vai falar, o povo já vai te seguir, porque vai ver em você a diferença. Então aquela mulher sabia que dentro dela tinha um menino, e esse menino seria exclusivamente para Deus. Não podia rapar a sua cabeça, não podia comer coisa imunda, nem tocar em morto, e muito menos beber bebida forte. Esse é o voto do nazireu. Tem 2 votos de nazireu, um determinado tempo e outro para sempre. E aqui nós entendemos que estava nascendo um recurso para a nação. E de repentemente essa mulher fica meio que sem entender aquela promessa, e ela corre e fala com o homem, o esposo, e disse: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante a de um homem de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome,
porém ele disse que eu vou conceber. Manoá não entendeu nada, porque o milagre ela já não entende. Quem que entende milagre? Eu estava em Caldas Novas agora em janeiro com a Casa das Meninas dos Olhos de Deus. Eu fui ministrar na igreja metodista wesleyana. O pastor lá é conhecido, nossa, eu fui lá, estava passeando e fui ministrar. De repente um senhor muito simples, pegou uma oportunidade e disse: irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos sabem que eu não sei ler e também automaticamente não sabe escrever. Mas eu fiz um voto com Deus, que se eu tirasse a carteira de motorista, eu ia voltar para a igreja. E eu tinha que fazer a prova de legislação. O homem não sabe ler, gente. O homem não sabe escrever. Mas o que ele fez? Um voto com? Ele fez um voto com? Fala assim, ele fez o voto com a pessoa certa. Quer ser vitorioso? Tenha vida com Deus. Aquele homem disse: olha, então eu cheguei lá para fazer a prova, sem saber ler, sem saber nada. Irmãos, eu vi, ninguém me contou, eu vi isso. O pastor me contou que ele não sabia ler. Irmãos, e eu comecei a fazer. Se não me engano, ele tirou 24 ou 26 pontos na prova. Ele errou 4 ou 6 questões e passou de primeira. O que você me explica? Um homem que não sabe ler, um homem que não sabe escrever e faz um voto com Deus e é aprovado naquilo que ele nunca conheceu, naquele que ele nunca viu, naquele que ele nunca estudou. Isso é Deus fazendo milagre no meio da crise. Isso é Deus fazendo milagre no meio daqueles que ninguém entende. Eu sou um homem espiritual, mas eu fiquei pensando: Deus, como que o Senhor faz isso? Deus, o Senhor está fazendo isso. Eu estou vendo um homem analfabeto, não lê, não escreve e passou na prova para voltar para a igreja. Sabe o que é isso? Amor de Deus pelas almas, fidelidade de Deus. Ele não entendeu nada, o Manoá. Mas o anjo fez a promessa. Para que a promessa se cumpra, é 2 coisas: fidelidade a ela e o tempo dela. Se você é fiel àquilo que Deus lhe prometeu, o tempo chega. O tempo chega. A minha esposa não era como essa, mas a minha esposa tem endometriose, ovário policístico, não podia engravidar. Nós tentamos vários anos, oramos, pelejamos, adotamos a primeira menina, adotamos o segundo, adotamos o terceiro, abrimos um abrigo. Depois que já estava satisfeito, mas o Salmo 113 me intrigava, porque lá diz que Deus faz da mãe estéril mãe de filhos. Eu disse: Deus, então esta palavra tem que cumprir, porque o Senhor está dizendo. Irmãos, no tempo determinado. Um dia chega um pastor e fala com a minha esposa que ela ia engravidar. Minha esposa fez como Sara, ela riu, não acreditou. Outro dia minha esposa chega chorando com o exame de gravidez. Irmãos, dia 5 de abril minha filha faz 3 anos. Ela é simplesmente linda. A cara do pai dela, celestial. A cara do pai celestial, que de mim ela só tem as perninhas meia torta, mas uma inteligência fora do comum. É uma criança que tira coisa de dentro dela que nós não entendemos. É uma criança que quando nós reunimos para almoçar, ela fala: papai, eu vou orar. É uma criança que dobra o joelho dela de vez em quando na cama ou em pezinha mesmo e vai fazendo oração. Sabe o que é isso? Isso é o Deus que faz milagre na vida daqueles que não entendem nada. Eu pensei que a minha esposa tinha sido curada e rastei mala para todo mundo dizendo que Deus curou ela. O dia que teve o parto, o médico me chama lá dentro e fala assim: olha, venha cá, veja isso aqui dentro da sua esposa. Sabe o que é isso? Endometriose. Eu falei: não sei o que é. Então eu quero te explicar depois da minha sala, mas eu quero te dizer: a tua filha foi Deus quem te deu. Que isso?
Isso é milagre. Manoá não estava entendendo nada, mas ele estava com a palavra de Deus. Querido, você não precisa entender muita coisa. O que lhe basta é ter uma palavra de Deus, porque se você tiver uma palavra, é o suficiente para você saltar a muralha. Se você tiver uma palavra, é o suficiente para destruir as muralhas. Se você tiver uma palavra, é o suficiente para atravessar o Jordão. Se você tiver uma palavra, é o suficiente para atravessar o Mar Vermelho a pé, em seco, e do outro lado você cantar o hino como Miriam cantou e dançou na presença de Deus. Uma palavra. Fala assim com o seu irmão: você precisa só de uma palavra. O que ele disse? Ele disse amém. Uma palavra. A mulher de Manoá tinha uma palavra. Ela não tinha dinheiro, ela tinha uma palavra. Aqui não falou que ela era rica. Ela não tinha um carro aqui de ar-condicionado, ela tinha uma palavra. Ela não tinha uma mansão, uma casa. Ela não tinha uma faculdade, ela tinha uma palavra. Ela não tinha uma pós-graduação. Ela não tinha fama, ela tinha uma palavra. Uma palavra de quem? Nada mais, nada menos daquele que criou os céus e aquele que criou a terra. Ela tinha uma palavra daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Ela tinha uma palavra daquele que também lhe deu uma palavra. Ela tinha uma palavra daquele que te honra com a palavra. Ela tinha uma palavra daquele que te trouxe aqui. Ela tinha uma palavra daquele que te livrou da morte. Ela tinha uma palavra daquele que tirou do pecado. Ela tinha uma palavra daquele que é a vida, daquele que dá, daquele que tira, daquele que pode todas as coisas. E se você tem dele uma palavra, abra a tua boca e dê um brado de glória e de aleluia, porque ele está aqui. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo, abra a tua boca e fale em línguas estranhas. Se você é batizado com o Espírito Santo, levante as suas mãos para os céus. Deixa o Espírito Santo renovar você. Deixa ele renovar tuas línguas. Deixa ele renovar o teu ministério. Levante a sua mão. Abra a tua boca. Pastor, não sou batizado ainda. Então receba o teu batismo com o Espírito Santo. Pastor, eu sou batizado, mas não estou falando. Então fale agora, em o nome de Jesus. Dê aleluia, diga isso, abra a boca, exalta e glorifica, porque você tem uma palavra. Diga comigo, aquela mulher tinha uma palavra. Diga comigo, aquela mulher tinha uma palavra. Ela tinha uma palavra. Quando nós temos uma palavra, seja no último minuto da prorrogação, Ele vai fazer. Quando nós temos uma palavra, seja no último suspiro, que Deus traz a vida. Está vendo esse rapaz que está comigo aqui, esse presbítero? Há quase 7 anos atrás ele teve uma crise convulsiva jogando futebol comigo. E nós pegamos esse rapaz, colocamos no carro, e Satanás dizia assim, no meu ouvido: eu vou levar ele. E eu dizia: Deus, ele tem uma promessa do Senhor. Eu dirigindo, um homem muito forte comigo, fazendo massagem nele e respiração. Essa cena nunca sumiu da minha memória. E o diabo falava: eu vou levar. Eu disse: Deus, ele tem uma palavra. Nós chegamos no hospital, ele chegou melhor. O médico deu um laudo que era totalmente contrário do que era. Ele disse que era óbito solitária.
Ele ficou internado, saiu depois de uns dias, foi consultar particular. O médico disse: você tem um tumor na sua cabeça do tamanho de uma laranja. Você tem 3 dias para operar, porque senão você pode morrer. A cirurgia custa 15 mil e eu não garanto nada. Ele pegou os exames dele, foi onde eu estava e disse: pastor, o relato é esse. O que eu faço? Eu disse: o que você quer fazer? Se você quiser fazer a cirurgia, eu posso te ajudar com o que eu tenho, que era uma moto que eu tinha na época. Mas se você quiser acreditar no milagre, nós vamos declarar isto aqui agora. Queridos, ele disse: eu prefiro o milagre. Ele tinha uma palavra, diga comigo, ele tinha uma palavra. Nós começamos uma luta intensa, médicos em cima de médico, fez ressonância, fez tudo que podia fazer, um tumor detectado do tamanho de uma laranja. Passou o primeiro dia, o médico disse que era 3, passou o primeiro dia, não aconteceu nada. O segundo dia, o terceiro dia, no quarto dia, ele não morreu. No entanto, que ele está vivo por aqui, né? Um rapaz muito legal, exótico, brincalhão, muito aluguel, homem de Deus, muito sério, mas sério não tem nada. Mas de repentemente vinha uma crise atrás da outra, veio uma crise, veio outra, agora morre. Teve um dia que eu pensei: vai morrer, mas ele tinha uma palavra. Vai morrer, mas ele tinha uma palavra. Ele foi então nessa luta terrível. De repentemente seca-se o líquido do tumor. Os médicos não entenderam, porque milagre ninguém entende. Faz uma junta médica, ninguém sabe. Vem um médico de Belo Horizonte, não sabia também. Passa-se o tempo, o líquido havia secado. De repentemente seca-se o tumor. Tem quantos anos? Quantos anos que tem isso? Irmãos, tem 7 anos, ele não morreu, está curado, não toma remédio e está aqui para a glória de Deus. Sabe por que ele está vivo? Porque ele tinha uma palavra. Quem tem uma palavra não morre, não morre, não morre. Quem tem uma palavra se cumpre, se cumpre, se cumpre. Quem tem uma palavra de Deus, ela vai cumprir. Você tem uma palavra, então dê glória. Você tem uma palavra, é questão de tempo. Você tem uma palavra, vai nascer a criança. Você tem uma palavra, vai dar certo. Você tem uma palavra, então confia nele. Alabanagashandarai. Nós precisamos voltar a viver os milagres de Deus. Eu preciso voltar a crer nos milagres. Eu tenho que parar de ser 2 mais 2 é igual a 4. Eu tenho que parar com isso. E viver os milagres de Deus. Eu tenho uma palavra. Você tem. Você tem. Você tem, você tem, você tem, você tem. Vocês têm uma palavra. Vocês estão firmados aqui. Se vocês estão firmados aqui, vocês têm uma palavra. Salmo de número 20 fala que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Uns tropeçam e caem, nós estamos de pé. Eles caem, mas nós estamos de pé. Por que nós estamos de pé? Porque nós temos uma palavra e nada mais. Uma palavra é o suficiente. Uma palavra cala Faraó, uma palavra coloca Nabucodonosor para pastar, uma palavra mata o rei Herodes, uma palavra traz a estéril para ser mãe de filho. Uma palavra muda a história da tua família. E quem crê nisso, dê um brado de glória e de aleluia. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Você tem uma palavra? Você tem uma palavra?
Quantos tem uma palavra de Deus aqui? Levante a mão quem tem uma palavra de Deus. Levante a mão quem tem uma palavra. Então fique firme, passe pela prova, mas passe dando glória. Se você tem uma palavra, passe pelo vale, mas passe dando glória. Se você tem uma palavra, passe pela fornalha, mas passe dando glória. E não venda o teu chamado, o teu ministério. Não assente na mesa com Jezabel e não tenha comunhão com os profetas de Baal. Tem uma palavra, ele vai cumprir. Tem uma palavra? Tem uma palavra? Ele vai cumprir. Alabaxandarai. Alabaxai. A mulher de Manoá tinha uma palavra. Que viria um filho varão. Que ia nascer o menino. Maria tinha uma palavra. Que ia nascer o menino. O mesmo que a esposa de Manoá recebe uma palavra. No Novo Testamento. Uma virgem recebe uma palavra. Que ela estava grávida do Espírito Santo. Como? Como? Nunca deitei com homem. Como? Isso é um milagre no tempo da crise. Como? Vou te explicar. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo vai te envolver. O poder vai descer sobre ti, o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. E o menino vai nascer. O que é que muda a história? Uma palavra de Deus. O que muda a história? O poder do Altíssimo sobre nós. No tempo certo, veio aquele que era o recurso para Israel. No tempo certo veio Sansão. Forte. Separado por Deus. Ele era o recurso para vencer os filisteus. Ele era o recurso para tirar aquele povo do deserto, do sofrimento, de 40 anos padecendo. Por que ele nasceu? Porque a mãe dele tinha uma palavra. Por que você nasceu? Porque você é um propósito de Deus. Você é um propósito de Deus. Sabe por que às vezes você pensa o contrário? É porque você não está deixando o poder do Altíssimo te envolver. Porque se você deixar o poder do Altíssimo te envolver, você vai ser aquela pessoa autoestima, elegante, abençoada, feliz. Aquela pessoa que consegue ter alegria no momento da crise. Aquela pessoa que por mais que os outros reclamam, ela está bem. Por que ela está bem? Porque o Espírito Santo está sobre ela e o poder do Altíssimo está envolvendo ela. Quando um crente é envolvido pelo poder do Espírito Santo, não tem muralha que se fica de pé. Quando o crente é envolvido pelo poder do Espírito Santo, ele roda no redeté, no poder de Deus. Ele profetiza, ele declara, ele evangeliza, ele é fiel no dízimo dele, ele é fiel na oferta dele. Ele é submisso, ele é santo, ele não se importa, porque o que mais importa para ele é estar envolvido no poder do Espírito Santo. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Vem aqui na frente. Vem aqui, ó. Venha com o coração aberto. Oh, aleluia! Levante as suas mãos para os céus. Levante as suas mãos. Vem para frente e levante as mãos. Fecha os teus olhos. Deixa descer sobre ti o Espírito Santo. Deixa o poder dele te envolver.
Chegue para frente, igreja, vem aqui à frente. Aquela mulher tinha uma palavra. Que liberta o meu ser. Quantos têm uma palavra, levante a mão para os céus. Só quem tem uma palavra, levante a mão para os céus. Fique com a tua mão erguida. Deixa o Espírito Santo descer sobre a sua vida. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Levante as suas mãos para os céus. Feche os teus olhos. Volte lá naquela cidade. Aquela cidade que chamava-se Zorá. Uma mulher estéril. Um país na crise. E vem sobre ela uma notícia. Você está grávida. Vai um pouco para frente. Uma jovem, Maria, esperando uma promessa. E o anjo do céu vem e fala: você também está grávida. Como? Erga suas mãos para os céus. Quem é que está grávido de uma promessa? Existe um sonho dentro de você e que você não sabe como vai realizar. Maria não sabia como. A esposa de Manoá não sabia como. Mas o anjo disse assim: descerá sobre ti. O que vai descer sobre mim? Um peso, um jugo? Não, Maria. Vai descer sobre ti o Espírito Santo. O Santo Espírito. E o que mais? O Santo Espírito. Vai descer o Espírito Santo, Maria. Ah, é. O que mais? E o poder do Altíssimo vai te envolver. Levante a mão, Igreja Batista Ágape. Santo Espírito. Deixa descer sobre ti o Espírito Santo. Quem entrou aqui doente, seja curado agora. Olha o que nós vamos cantar. Santo Espírito, deixa descer sobre você. Aqui. Chame ele. Vem inundar, encher este seja curado, lugar. Seja liberto, seja livre, seja abençoado. Erga tuas mãos, erga tuas mãos. Erga. Inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. No capítulo 13, versículo 1 a 9, esta mulher tinha uma palavra. Ela só tinha uma palavra. Mas no versículo 24, a minha Bíblia, a tua Bíblia está dizendo: depois teve
esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. No versículo 9, ela tinha uma palavra. No versículo 24, a palavra se cumpriu. Levante a sua mão, você que tem uma palavra. Deixa cumprir, deixa cumprir, deixa cumprir, deixa cumprir, deixa cumprir. Levante a mão e dá glória. Levante a mão e vai dando glória. E vai dando glória. Porque o poder do Altíssimo. Ola baixarai. Decalabado guiandorópia. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Deixa eu orar por você. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por esta palavra. Obrigado por ser aquele que conhece o nosso coração. Obrigado por ser aquele que conhece a nossa estrutura. Assim como foi com a mãe de Sansão, assim como foi com Maria, e assim como foi com muitas outras pessoas, seja hoje na nossa vida, seja hoje neste lugar. Assim, meu Deus, como tu capacitou Davi em todas as batalhas, quando ele olhou para aquele gigante e disse: eu vou contra ti, em nome do Senhor. O teu Espírito estava sobre ele, Pai, porque o teu Espírito nos encoraja, o teu Espírito nos faz caminhar, mesmo quando nós queremos parar. O teu Espírito nos faz prosseguir, mesmo quando as nossas pernas estão cansadas, mesmo quando o nosso coração está triste, ou o quadro da nossa vida é negativo. O teu Espírito traz vida, Senhor, aonde não existe vida. Nesta noite, Senhor, traga vida sobre a nossa vida, traga vida sobre a igreja, sobre a nossa vida. Pai, se alguém entrou aqui precisando ser fortalecido pelo teu Espírito, esse alguém sou eu, esse alguém é nós, Senhor. Precisamos de ti, ó Deus. Se alguém, meu Pai, precisa de uma cura física, um milagre, meu Deus, eu declaro esta pessoa curada. Se alguém entrou aqui, Senhor, precisando de uma libertação, eu declaro esta pessoa liberta. Se alguém entrou aqui, Deus, precisando de uma palavra, eu declaro esta palavra, que o teu filho é mais do que vencedor. Se você deseja isso, levante a sua mão e diga: Espírito Santo, eu quero isso. Eu quero ser envolvido pelo Senhor poderosamente. Diga em nome de Jesus: nenhum pensamento negativo vai me fazer parar, porque o Senhor me deu uma palavra. Diga: nesta noite eu tomo posse da tua palavra. Eu tomo posse da tua palavra, para que ela se cumpra em mim,
como está. Só Levante as mãos.